Abra sua palavra de Deus comigo, livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. Gênesis 41, 51 e 52. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Esse texto fala sobre a oração de José, antes da grande pandemia que aconteceu no Egito. Só que lá foi a pandemia da fome. Houve realmente uma crise mundial. E essa crise mundial foi colocada diante do faraó através de José, colocada por Deus na revelação que Deus deu a José. José foi chamado diante de faraó para apresentar, realmente interpretar o sonho que Deus tinha dado a faraó. E o sonho revelava realmente a grande crise mundial que aquele povo, que aquela era passou. Algo assim tremendo, algo que atingiu toda a humanidade da época. E nesse contexto, José era um contexto diferente. Nós sabemos que José foi levado para o Egito como escravo, foi ficar na casa de Potifar. Mas aonde José ia, Deus fazia-o prosperar. Ele foi como escravo, tornou-se administrador principal da casa de Faraó, da casa de Potifar, aliás. Depois foi preso por uma acusação injusta. Na prisão tornou-se líder e de confiança do carcereiro. Mas aonde ele ia, Deus estava com ele. E daí, da prisão, José tornou-se realmente o homem acima dele, que acima dele só tinha Faraó. Mas toda essa história, todo esse fator, toda essa questão, eu quero focar uma coisa: crise. José viveu em crise. José saiu do Egito numa crise terrível, saiu melhor da sua terra para uma crise terrível no Egito. Saiu vendido como escravo, sem direito, para servir. Alguém que foi realmente tirado da sua convivência, de nenhuma esperança mais havia para José. No entanto, ele foi vivendo e esperando a crise. Quando pensamos em crise, é nesse ponto que eu quero dizer. José enfrentou uma crise, ponto. Mas antes disso, de continuarmos falando sobre José, eu quero chamar a sua atenção para a crise. O que é crise? O que nós podemos definir como sendo uma crise? Nós enfrentamos crises, estamos enfrentando uma crise agora. Às vezes são crises pequenas, às vezes são maiores, são crises realmente que envolvem a família, são crises que envolvem enfermidades, são crises que envolvem vários aspectos da nossa vida. Mas há uma definição de crise. Os chineses diziam que, na sua linguagem, que a crise era um casamento do símbolo, ou simbolizava, ou uma ênfase de oportunidade e também de perigo, ao mesmo tempo perigo. Crise, definição dos chineses, é uma ênfase, ou seja, uma oportunidade, mas também perigo. E ainda mais, trabalhando essa ideia um pouquinho mais profunda, David Cornfield, num dos seus livros, ele colocou uma definição muito real de crise. Ele disse assim: crise é uma oportunidade perigosa que nossa estrutura atual não é suficiente para administrar. Vou ler novamente. Crise é uma oportunidade perigosa que nossa estrutura atual não é suficiente para administrar. E quando conseguimos administrar um assunto qualquer ou um problema qualquer, isso não é crise, é apenas um problema ou um desafio. Quando eu consigo administrar uma situação, é um problema, é uma luta, é um problema, é uma coisa que eu preciso resolver. Mas quando eu falo de crise, é algo que vai além daquilo que eu posso fazer. Não tenho controle. José do Egito não tinha controle sobre sua vida, não tinha controle sobre sua vontade, era escravo numa terra distante,
sem nenhuma perspectiva de vida. E daí Deus mudou sua sorte. E ao se colocar diante de Deus, foi usado por Deus para discernir o que viria a acontecer no Egito. E foi colocado como faraó, como primeiro-ministro do Egito. Acima dele só faraó. E daí, nesse período de 7 anos de fartura, porque faraó o colocou para administrar a crise. Estava fora de controle de todos, só Deus sabia o que fazer. Só Deus sabia o que ia acontecer. Como hoje sabemos, muitas coisas se falam sobre a crise que estamos enfrentando, mas só Deus tem o controle de todas as coisas. Mas José foi usado por Deus como bênção no meio da crise. Preste atenção no que quero dizer. Usado por Deus, que conhece todas as coisas, para ser bênção no meio da crise, para ser solução no meio da crise. E nesse momento, nos anos que José, que os 7 anos que ele foi administrado, que é os primeiros 7 anos da sua interpretação de abundância, ele casou e ele teve filhos. E esse filho, 2 filhos. O primeiro filho, no capítulo 51, ele diz assim: ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer o meu passado. Deus me tirou do coração a aflição que eu vivia. Deus me deu novamente a minha vida. Deus me deu o controle do meu destino através da sua vontade. Deus me deu novamente sonhos. Deus me deu novamente propósito. Deus me deu novamente o propósito e a visão de sonhar, de buscar, de conquistar. Deus me fez esquecer. Depois teve um segundo filho. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Deus me fez prosperar. Deus, no meio do meu sofrimento, no meio da minha desesperança, Deus me fez prosperar. Mas eu quero continuar falando sobre crise. Existem 3 formas típicas de responder às crises. Nós podemos retroceder ou recuar, podemos aguentar firme ou superar. A maioria das pessoas pensam nessa de aguentar firme. É como se estivesse enfrentando uma chuva constante, um frio, e você tem ainda 1 hora para chegar em tua casa. Você está andando naquela chuva, sem nenhuma perspectiva, se aguenta. Você procura evitar e procura pensar: eu vou daqui a pouco chegar em minha casa, eu vou ter meu lugar cantinho, eu vou conquistar, eu vou chegar. E você fica pensando naquilo que você vai acontecer, o que vai acontecer quando você chegar na sua casa, o conforto. Você se agarra a muitas coisas, você se agarra a muitos pensamentos até você chegar na sua casa. Na nossa vida cotidiana, diante de uma crise, nós também pensamos muitas coisas. Pensamos em versículos bíblicos, pensamos em louvores, pensamos em circunstância, pensamos em amigos, buscamos a ajuda de todos. Esta semana temos pessoas nos procurando, aliás, nós pastores, somos procurados constantemente por pessoas em busca de uma palavra de conforto, de uma esperança, alguma coisa acontecendo. São pessoas que estão vivendo um momento de crise, não sabem o que fazer, as notícias que têm não ajudam em nada, as circunstâncias não ajudam em nada, as coisas não têm um propósito. Se agarram em versículos como Hebreus 12, 1 e 2, que fala: fé é o firme fundamento de coisas que não se vê, mas que se esperam. Se agarra em outras promessas da palavra de Deus, se agarra em tudo. Momentos de oração, momentos de busca, porque está em crise. Nós precisamos. E essas crises normalmente envolvem conflitos com alguém. E nessa atitude de aguentar firme, temos a tendência de procurar apoio, de buscar novamente, de estar envolvido. Há uma estatística, que realmente no momento de crise, como estamos agora, aumenta muito os conflitos, aumentam muito, principalmente desavenças domésticas. E realmente o governo tem estatísticas alarmantes quanto a isto, porque as pessoas perdem a esperança, perdem o emprego, perdem qualquer propósito, ficam em casa.
não tendo aonde expressar ou buscar conforto para o seu próprio coração. E as reações são das mais diversas. Crise que causa o caos. Mas quando a crise não passa, aí as pessoas ficam, eu tenho ouvido a pessoas dizer assim, fique firme porque vai passar, fique firme porque vai passar. Seria esse um conselho ideal? Seria essa atitude ideal para cada um de nós? Fique firme porque vai passar. E quando a crise não passa, quando aguentar firme não está dentro, dando certo, quando os versículos que nós falamos não são suficientes, quando as outras opções se abrem, muitas pessoas retrocedem, voltam para trás. É nesse momento que, quando eu não consigo vencer, não tenho expectativa, não tenho esperança, muitos voltam ao seu paradigma anterior, voltam à sua vida antes mesmo de ter a esperança do Evangelho em sua própria vida. Esquecem desse momento, não posso caminhar, não tem mais não tem para onde ir, não tenho expectativa de vida. E começam a usar conceitos, vida e atitudes lá do passado, voltam ao paradigma anterior, retrocedem, perdem tudo na vida. Essas pessoas, quando a crise passa, realmente estão piores do que quando a coisa começou. Essas pessoas estão piores. Mas também tem as pessoas que têm circunstâncias, né, na sua vida e que começam a buscar coisas melhores no seu interior. O que importa para nós, meu irmão? O que importa para nós é como está o meu interior. O que importa é se a minha vida interior piorou, se a pessoa demora ou recuperar sua fé, sua confiança, seu amor, sua esperança, ou às vezes nunca recupera. Se isso acontece, é aí que está a nossa aflição. Tirar os nossos olhos das circunstâncias ao redor e não deixar que aquela fonte de alegria, fonte de gozo, fonte de esperança que Deus tem nos dado e revelado em Cristo Jesus, se suma ou desapareça do nosso interior. É incrível como pareça, né? Gigantes na fé, muitas vezes, têm sobrado diante da crise, têm realmente caído diante da crise. Nós podemos ver Davi na morte de seu filho Absalão. Que crise! Absalão teve um levante contra seu próprio pai, e aí rachou o reino. E daí Davi teve que marchar o seu exército contra o seu próprio filho. Ele queria que seus generais não matassem Absalão, apesar de tudo, mas Absalão foi morto. E Davi entrou numa crise entre a fidelidade dos seus soldados, seus generais, e a morte do seu filho. Que crise, que dificuldade. Mas Davi soube esperar, ele venceu aquele momento. Nós vamos falar depois mais sobre isso. Pode ser que, por exemplo, nós olhamos a vida de Pedro negou Jesus. Andou 3 anos com Jesus, o Pedro com grande propósito, com grande expectativa, mas na hora da cruz, no momento decisivo, ele negou Jesus 3 vezes. Conhecemos o fato, conhecemos a história. Que crise! E nós sabemos agora José. José atingiu um grande nível de espiritualidade e sucesso e de equilíbrio na sua vida. Depois de passar por uma crise, ele estava no topo do governo. As coisas estavam dando certo para ele, as coisas estavam caminhando. Deus tinha abençoado José, restaurado todas as coisas. E José estava numa vida realmente num progresso maravilhoso. Nada impedia. Agora ele estava olhando para trás. Coisa passada, minha vida agora é para frente. Vamos para frente porque realmente todas as coisas se acabaram. Vou esquecer o meu passado. Às vezes pensamos que querer esquecer o passado resolve nossas crises. É diferente esquecer o passado ou enfrentar o seu passado. E aí uma coisa acontece. Capítulo 42. Realmente, e essa coisa que aconteceu foi que seus irmãos aparecem em cena. Seus irmãos como fruto da crise daquela época, porque eles foram atingidos também pela, podemos dizer, pandemia financeira. Atingiu todo o mundo daquela época. E por causa da fome, eles foram no Egito buscar alimento.
E a quem foram buscar? José do Egito. Assim que os irmãos chegaram, José conheceu. E aí eu quero só falar com vocês rapidamente sobre 8 características de uma pessoa ferida, na forma que ele reage a seus irmãos. Baseado na reação de José, no capítulo 42, alguns versículos ali, nós podemos ver como, muitas vezes, ao retroceder, ao a crise nos atingir, normalmente José agora, tudo definido, mas o seu passado voltou. A sua família voltou, e sua angústia voltou, suas reações e seus relacionamentos, tudo aquilo em seu coração no passado voltou. Como isso atingiu José em cheio. Agora, o que fazer? Ele começou, eu coloquei aqui 8 pontos. Em primeiro lugar, versículo 7, 42, 7, diz que José reconheceu seus irmãos, e logo que os viu, mas agiu como se não o conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? José conheceu os irmãos, e aí entrou em crise. E o sentimento voltou. Seus irmãos não o conheceram, mas ele conheceu seus irmãos. E aí ele colocou uma máscara, e não deixando que ninguém soubesse quem ele era realmente, e muito menos seus sentimentos. Diante de uma crise, muitas vezes fazemos assim. Nós nos escondemos, nós fechamos, nós bloqueamos nossos sentimentos, bloqueamos nossas esperanças. E ainda mais, ele, até o conversar com o seu irmão, versículo 7 ainda, que é o segundo ponto, ele, até o falar, perguntar de onde eles vieram, ele o fez de maneira áspera. Diz o texto que falou asperamente. E ainda quando fala a palavra simples como esta, José o fez de maneira áspera. De onde vocês vêm? Agora está voltando as coisas no coração de José. Aquilo que ele guardou por muito tempo está voltando agora. E muitas coisas que são resolvidas no passado voltam para nós, meu irmão. Voltam para nós. Voltam, e às vezes voltam de maneira violenta, de maneira agressiva, de maneira destruidora. E nesse momento de pandemia, de reclusão, de quarentena, realmente tem muitas pessoas que estão aflorando o seu coração, aflorando seus sentimentos, aflorando coisas que ele estava tentando sufocar. A pior coisa que tem é quando você começa não tendo o que fazer, ou diante de um momento recluso, voltar para si mesmo, examinar seu próprio coração. É difícil você examinar quem é você mesmo. Muitos têm medo do que vai acontecer quando ele examinar e quando ele entender o que está dentro do seu próprio coração. Muitos têm medo de si mesmo, medo de encarar a vida e seu passado, medo de encarar a sua própria realidade, ou até a sua própria confissão de fé. Terceiro, uma das coisas que também ficou forte no coração dele, é a lembrança do passado. Até seus sonhos são doloridos. Ele lembrou dos sonhos que ele teve, que no sonho os feixes de seus irmãos estavam diante dele, e também o feixe do seu pai e sua mãe se dobrava diante dele. Era uma visão, sonhos que ele não sabia definir, mas estava acontecendo agora. Mas quando lembrou desses sonhos, ele se lembrou da traição dos irmãos, de ser vendido para o Egito. Esses sonhos não foram sonhos amargos, não foram lembrados com alegria, foram lembrados com amargura, porque ele passou. Quantas coisas ficam no nosso coração e quando lembrado, nós temos medo. Ele acusa. Quantas vezes uma pessoa ferida acaba acusando? No versículo 9, ele diz: lembrou-se então dos seus sonhos que tivera a respeito deles, e lhe disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Enfim, começou a acusar, a levantar coisas contra seu irmão. E outra coisa, não ouve o que a pessoa não quer ouvir. As pessoas em crise, as pessoas feridas, as pessoas amarguradas, muitas vezes ele não ouve o que ele não quer ouvir. Ele apenas quer fazer prevalecer a sua vontade. Ele quer, de uma certa forma, se vingar intimamente, ele se livrar daquilo que está em seu próprio coração. Não ouve aquilo que realmente é a realidade da sua própria vida.
não ouve a realidade daquilo que realmente ele necessita em seu próprio coração. Faz demandas, é o sexto ponto, ele faz demandas. 14 a 16 diz assim: José tornou a afirmar: é como eu lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem alguns de vocês buscar seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado que as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. Ele não queria, ele sabia que não eram espiões, ele sabia da circunstância, sabemos disso. Mas quando a pessoa está realmente em crise, ele estava em luta consigo mesmo e com a circunstância que apareceu diante dele novamente. E era a perspectiva. Ele começou a manipular pessoas para cumprir o seu propósito, para ver, para realizar, ou para conquistar, ou para realmente tratar daquilo dentro da sua própria alma. Faz os outros sofrerem. Versículo 17, é a sétima condição. 17 ele diz: e os deixou preso por 3 dias. Quando estamos em crise, quando estamos na nossa aflição, nós criamos esse tipo de atitude, não importando muitas vezes com os outros, ou importando, fazendo com que a minha vontade prevaleça, para que eu alcance o meu objetivo. Eu quero me livrar daquilo que eu estou sentindo. E ainda mais, o item 8, e quando chora, e se chorar, é um choro de tristeza segundo o mundo. É o versículo 24, disse José, retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Chorava. Ele chorava sozinho, chorava na sua mente, chorava em sua alma, chorava interiormente, baseado na aflição que estava sentindo. Mas aqui ele fala que é um choro de tristeza, um choro segundo o mundo. Existe choro segundo o mundo e o choro segundo Deus. 2 Coríntios 7, de 8 a 11, Paulo fala da carta que ele enviou aos Coríntios. Ele diz: eu fico alegre porque a minha carta trouxe a vocês tristeza, mas tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus nos leva a arrependimento. Tristeza pela consciência de que Deus é Senhor. Nos leva a quebrantamento. Nos leva a uma vida resolvida, transformada. Nós reconhecemos, nós nos submetemos. Isso é tristeza, segundo Deus. E Paulo diz: eu fico alegre porque vocês tiveram tristeza, segundo Deus. Mas a tristeza segundo o mundo é aquela tristeza que aperta o nosso coração. E não há arrependimento, há uma necessidade. E nós estávamos conversando quinta-feira no nosso estudo online, está sendo muito bom. Nós falamos que ficar preso ao erro nos faz perder nossa identidade em Cristo. Muitas vezes ficamos presos ao nosso pecado, ao nosso erro. Nós perdemos a nossa identidade em Cristo. Nós perdemos a nossa identidade de amor e de vida plena em Jesus Cristo. E quem supera uma crise é a pessoa que enxerga que Deus está agindo através da vida dele, ou agindo na vida dele. A superação da crise é quando eu reconheço a soberania de Deus. Deus está no controle. Não adianta só esperar e vai passar. Não adianta ficar só firmado, eu vou um dia melhorar. Mas existe uma diferença. Eu quero encerrar dizendo: a crise passa a ser bênção para nós quando eu faço da circunstância algo que possa mudar minha vida. Quando eu tomo a circunstância, quando eu tomo a crise para mudar parâmetros em minha vida, quando ela produz em mim frutos da graça e do amor de Deus, quando produz fruto de obediência, de submissão, de esperança. Essa atitude é a terceira atitude e é a única que é eficaz. Que benefício a crise vai estar trazendo a você? Como você vai sair dela? Todos esses homens que eu falei, Davi, falei de José, falei de Pedro,
Esses homens, o que mais me toca é que eles não ficaram prostrados, eles levantaram, eles voltaram, eles se arrependeram, foram restaurar e tornaram-se um homem de dignidade diante de Deus. Alguém disse que, um ditado, né? Diz assim: não importa o eu que fazemos, tanto quanto o que fazemos depois. Não importa como você entrou nessa pandemia, nessa crise. O que importa é como você vai sair dela. Como é que você vai lidando com aquilo que Deus está colocando em seu coração? Como Deus está lidando com você? Deus está lidando com a sua igreja. Deus está lidando com o seu povo. E uma das coisas que eu penso que Deus está fazendo, Deus está nos chamando para largarmos de sermos apenas religiosos, mas temos pessoas que fazem diferença aonde Ele tem nos mandado. Dos 3 tipos de respostas das crises, apenas essa terceira leva a pessoa, nas palavras de Paulo, a passar de glória em glória. Em 2 Coríntios 3,18, ele fala que nós estamos transformados de glória em glória. Eu quero sempre crescer de glória em glória. Não tem tempo, não tem limite para o crescimento na vida cristã. Não tem idade, não tem período, não tem qualidade, não tem nada. Tudo depende de você. Nós precisamos, a cada dia, diante de qualquer circunstância, crescer, desenvolver, viver a vida cristã como Deus espera de cada um de nós. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, meu amigo. Não importa a crise, Ele está acima de todas as coisas. Ele é soberano. Deus é Senhor sobre todas as coisas. A Ele é o nosso único refúgio, é a única fortaleza em quem podemos confiar e buscar. Quero terminar lendo Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. E nesse livro de Tiago, eu quero só encerrar dizendo da palavra de provações. Aliás, Tiago 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ele começa a dizer: tende como grande alegria o passardes por tribulações, por sofrimento, por pandemia, desde que você faça isso voltado para o aprendizado diante de Deus. Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus nos chama ao quebrantamento. Deus nos chama a uma vida para crescer um pouco mais na sua glória, na compreensão, na comunhão com Ele, no cumprimento da grande comissão. Ele nos chamou para a sua grande verdade. Vamos orar nesse momento. Pai, temos esta situação em nossa própria vida. Temos a circunstância própria desse momento que vivemos. Nós nos quebrantamos diante de Ti e pedimos que visite-nos nesta noite. Ó Deus, sabemos que nosso passado, nossa aflição, nosso próprio pecado, muitas vezes tira a nossa alegria. Mas, ó Deus, Tu tem nos dado a perseverança de sentirmos e vivemos do que Tu estás conosco diante de toda a circunstância. Dá-nos alegria em passarmos por tamanha situação, sabendo que Tu tens um propósito por nós, que Teu Filho amado Jesus foi enviado na cruz, morreu na cruz, foi enviado por Ti. Realmente Ele sofreu, Ele viveu, Ele passou por todas as coisas que temos passado e muito mais. Mas, Pai, Ele fez isso para nos dar propósito, nos dar uma esperança nele. Ajuda-nos a voltar agora para a esperança que temos, a única esperança. E essa esperança é Jesus, nosso amado e suficiente Salvador. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo agora. Abençoa a Tua igreja no Brasil. Nós continuamos a clamar: aviva a Tua igreja no Brasil. Levante a Tua igreja como um exército poderoso para manifestar o Teu grande amor nesse momento tão carente da nação brasileira e do mundo inteiro. Pai, leva-nos a entender e viver segundo Tua vontade. Nós oramos a Ti, Senhor, e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.